Oi, gente, tudo bem por aí? Vamos arrumar esse negócio aqui para vocês me ouvirem melhor. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, né? Vão me falando aí. Eu tô me adaptando ainda. Eu coloquei vou baixar um pouquinho aqui. Coloquei a caixinha aqui de novo, ó, para ficar mais alto para vocês verem. Vocês gostaram de ontem, né? Então eu fiz de novo. Não vai precisar de virar folha. Hoje é o João 16. Nós vamos ler 33 versículos. Gostaram de ontem da videira? Somos a videira, estamos grudadinhos com Jesus. Somos os ramos deles, né? É muito legal, né, saber disso. Jesus falava muito por parábolas, né? Pra gente compreender melhor. Aí quando você olha uma uva, eu coloquei na capa, né, ontem, um cacho de uva. Você fica viajando ali naquele cacho de uva. Isso chama contemplação da natureza. É um tipo de adoração, você sabia? Contemplação, contemplar a natureza é um tipo de adoração a Deus. Quando você analisa a uva, por exemplo, que Jesus citou, as formigas, ele cita também, né? Ó, preguiçoso, vai ter com a formiga, porque ela trabalha sem parar, né? E tudo que você para analisar, você pode ver que quando você para na frente do mar, na frente das florestas, olhando para o céu, sempre traz uma paz, traz uma coisa assim que a gente não sabe explicar. É o Espírito Santo que fica dentro da gente feliz com aquela adoração que você está fazendo, com a compreensão que você está tendo da natureza. É lindo isso, né? Vamos voltar. Vamos lá, João 16. E Jesus disse ainda: digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas, das igrejas. E chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Nossa, ardido isso aqui, misericórdia, Deus do céu. A pessoa vai matar aquele que adora a Deus e vai achar que está fazendo a vontade de Deus. É um tempo que vai chegar, né? Não sabemos quando, espero que nós não estejamos mais aqui. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem a mim e nem ao Pai. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês se lembrem que eu já tinha avisado. Jesus, mais uma vez, ele fala assim, ó, eu estou falando agora para quando acontecer, cair a sua ficha, te trazer clareza. Você compreender o que eu estou falando. Agora você não está compreendendo, mas você vai compreender. Clareza, o Senhor está trazendo. Estou te avisando isso agora, quando vocês começarem a ser assassinados em nome de Deus, eu já avisei. Você vai lembrar que eu avisei. E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: onde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês está cheio de tristeza. O Senhor conheceu o coração, olha que legal. O Senhor viu que a hora que Ele falou, as pessoas ficaram entristecidas. Se a gente já fica triste quando uma pessoa legal vai embora da cidade, ou uma visita boa, elas são raras, mas elas existem. Uma visita boa vai embora, a gente já fica triste. Imagine Jesus indo embora da vida deles, né? É claro, natural que eles ficariam tristes. Jesus sabia e falou: só porque eu falei isso, já estão com o coração cheio de tristezas. Versículo 7. Eu falo a vocês, eu falo a verdade quando eu digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu enviarei para vocês. Porque Jesus, ele estava ali, ele era uma pessoa para todo mundo. Ele era uma pessoa de carne e osso, igual a nós, para todo mundo. Ele era divino, mas ele também era humano. E ele falou: se eu não for, vai ser ruim para vocês. Mas se eu for, eu vou mandar o auxiliador mora dentro de nós. Ele colocou um pedacinho de Deus em cada um de nós. Nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós, que conversa, que cuida, que zela. Desde que você busque essa intimidade com Ele, porque querendo ou não, Ele vive em você.
Você precisa buscar, me dá clareza do auxiliador, do Espírito Santo. Para que serve? Fala com Deus. Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai te responder. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Tá vendo? É o Espírito Santo que vai ensinar isso, que está ensinando isso, né? As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai. E vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. O diabo, o adversário, já está julgado, Jesus está falando. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Por isso que Jesus vai fazendo as coisas devagarinho, porque a gente não tem maturidade para aguentar tudo de uma vez. Por isso que as coisas demoram. A culpa não é de Jesus, Ele quer te revelar tudo. A culpa é nossa, que não temos maturidade para ouvir tudo. É isso que Ele está falando aqui, ó. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não poderiam suportar isto agora. Vocês são bebezinho ainda, tomando leitinho. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo que mora em nós nos revela, sabe a intuição? Aquela intuição que quando acontece é certeira. É o Espírito Santo. É Ele. A intuição é Ele. Se você estiver conectado com Jesus, se você for um ramo da videira que é Jesus, se você não for, é o adversário que está usando a sua intuição aí. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim Ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhes disser e vai anunciar a vocês. Tudo do Pai, Jesus vai falar com o Espírito Santo para Ele falar com a gente, o que a gente precisa saber, o que a gente perguntar também. E Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram, o que será que ele quer dizer com isso? E ele afirma, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém pouco depois vocês vão me ver novamente. Jesus fala tudo. Jesus explica nos mínimos detalhes, mas eles não compreendem. É incrível, é igual a gente mesmo. E diz também, é porque eu vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. E Jesus, sabendo o que eles queriam lhe fazer perguntas, Jesus sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês vão ver, não vão me ver mais, e que pouco depois vocês vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns para os outros? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar de ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Aleluias! Aleluias! A sua tristeza vai virar alegria. Se você acreditar em Deus, se você conversar com o Espírito Santo que mora em você, a sua tristeza vai virar alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a hora dela sofrer. É mesmo, gente. Mesmo com cesárea, nossa, eu morria de medo. Ainda bem que meus partos foram tudo no susto, tudo prematuro, tudo correndo, porque se eu tivesse que marcar e fazer bonitinho, ia dar ruim. Eu ia chorar, gritar. Mesmo assim eu já ficava apavorada. Quando ela vai dar luz, já sabe que vai sofrer. E nessa época aqui então, meu Deus, não tinha cesárea, né? Aqui era parteira e lasqueira, e nem quero nem pensar nisso. Graças a Deus sou dessa era.
Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que ela nem lembra mais do seu sofrimento, é verdade. Assim acontece também com vocês. Agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Por isso a gente fala em nome de Jesus no final das nossas orações. Tudo que a gente ora em nome de Jesus, porque tudo que a gente falar em nome de Jesus, o Senhor, Deus, vai nos dar. Jesus que está ensinando. Eu afirmo que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Você não está pedindo o que você quer para Deus. Você acha que você está pedindo, mas você não está. Pede o que você quer para Deus em nome de Jesus. Jesus está ensinando, Ele está dando a receita. Pede o que você quer, seja o que for. Quero um apartamento em Dubai. Quero apartamento em Dubai em nome de Jesus. Se isso for para o seu bem, se isso for para o bem das pessoas ao seu redor, se isso for para glorificar o nome de Deus, é certo que você vai ganhar. Só se for só para sua exaltação, claro que você não vai ganhar. Se fosse assim, não existiria ninguém pobre no mundo. É só quando é para a glória de Deus mesmo. Aí não precisa de virar. E versículo 25. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que falarei mais por meio de comparações. Okay? Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações. Jesus fica sempre comparando as coisas, falando em parábolas, falando através da natureza. Mas chegará um tempo que eu não vou falar mais através de comparações, pois eu falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão uma coisa em meu nome, de novo. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que eu vim de Deus. Eu vim do Pai, eu entrei no mundo e agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Ele está falando essas coisas aqui assim porque naquela época Jesus não tinha morrido ainda, nós não tínhamos a salvação ainda. Ele não tinha concluído a missão dele, ele estava no trajeto da missão dele, né? Então ele explica para eles: agora vocês têm que pedir as coisas em nome de Deus, vocês não falam em nome de mim, porque eu estou aqui. Mas assim que eu cumprir a minha missão, assim que eu morrer e ressuscitar por vocês, assim que eu entregar vocês limpos diante de Deus, vocês vão pedir as coisas em meu nome e o Pai vai fazer. É isso, porque naquela época Jesus estava lá, né, ainda não tinha cumprido a missão. Então seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. E por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então, agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para sua casa. Assim, vocês vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. O versículo mais conhecido é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, na linguagem antiga, né? É a mesma coisa, eu digo a vocês por estarem unidos comigo, porque vocês acreditam em mim, porque vocês estão comigo. Vocês têm paz. A paz que excede todo entendimento mora dentro de nós, porque a gente crê em Jesus, a gente crê nessa história toda aqui. Olha os dedos estralando. Então ele fala assim: no mundo vocês vão sofrer. Não pense que você vai se converter e vai viver belo e feliz para sempre. Não. É mentira. Se alguém te fala isso, é mentira. Porque Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, está falando aqui, ó: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo.
Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, creia nisso. Você está sofrendo, você está lascado. Tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha força, que Jesus venceu, nós também venceremos. Porque nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós e temos Jesus intercedendo por nós diante de Deus. É impossível você não ganhar. Ou você aprende ou você ganha. Beijão. Beijão no seu coração e até amanhã.